E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo Soares e bem-vindos ao Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque nós vamos falar de eleições. Afinal, 2020, o ano em que estamos, é ano de eleição municipal. Isso tem muita ligação, tem muita conexão com outros temas que nós temos abordado aqui. Mas já aviso que eu não vou falar nome de nenhum político nacional e de nenhum partido, tudo bem? Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no Exclave, para ser mais exato, o segundo vídeo, foi para mostrar como o Brasil é um país bem simples em termos de sua organização administrativa. Eu vou deixar o link dele aqui em cima. Resumindo muito, o que eu falei naquele vídeo é que o Brasil ele tem três tipos de divisão administrativa, três tipos de ente administrativo. Tem a União, que é o país como um todo, tem os estados, que são 26, e os municípios, que são 5.570, com apenas duas exceções: o Distrito Federal e o Arquipélago de Fernando de Noronha, que é um distrito estadual vinculado a Pernambuco. E o ano eleitoral, a realização das eleições como um todo, talvez seja o momento em que essa questão do sistema simples do Brasil mais se manifeste, porque aqui, diferentemente de outros tantos países, a gente tem as mesmas regras de norte a sul. A eleição é no mesmo dia, com os mesmos partidos, os mesmos cargos em disputa. Isso vai desde São Paulo, com seus mais de 12 milhões de habitantes, até Serra da Saudade, o menor município do Brasil, que fica em Minas Gerais, que tem menos de 1.000 pessoas. A única diferença é a possibilidade de haver ou não segundo turno, isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Vamos desenvolver os pontos dessa frase que eu acabei de falar, que é a questão das mesmas regras. Começando pelos cargos em disputa, os três cargos: prefeito, vice-prefeito e vereador. O número de vereadores que cada cidade tem varia de acordo com o total de habitantes. Isso é determinado pela Constituição. Eu estou colocando aí na tela o número exato para cada faixa de habitantes. O mínimo é de 9 para cidades de até 15 mil habitantes e o máximo é de 55 para cidades com mais de 8 milhões, que é uma condição que hoje em dia vale apenas para a cidade de São Paulo. O prefeito e o vice são votados numa chapa única, num voto só. A contabilização desses votos se dá pelo sistema majoritário, que é aquele mais simples de todos: quem tem mais votos ganha. Já a votação para vereador é um pouco mais complicada e é o chamado sistema proporcional. A distribuição das vagas é feita de acordo com o número de votos que os partidos receberam e não necessariamente com o número que cada candidato recebeu individualmente. Resumidamente, funciona assim: o voto que cada candidato recebe é computado junto com os votos dos candidatos do mesmo partido e também com os votos na legenda. O partido precisa alcançar uma votação mínima para ter direito a uma vaga na Câmara. Quando essa votação é atingida, a vaga é destinada para o primeiro colocado do partido. Se o partido tiver votos suficientes para duas vagas, o segundo colocado é eleito e assim por diante. É por conta desse sistema que a gente sempre vê aqueles casos de candidatos nas eleições para vereador e para deputado que tiveram menos votos e acabaram eleitos do que outros que tiveram mais votos. Um caso muito curioso foi o que ocorreu nas eleições para vereador em 2008 na cidade de Santo André, que fica na Grande São Paulo. O candidato a vereador Luiz Zacarias foi o primeiro colocado. Ele teve 7.219 votos, mais de 1.000 votos a mais do que o segundo lugar, mas ele não foi eleito. Isso porque os outros candidatos do partido dele tiveram votação muito baixa. Então o partido acabou não tendo a votação necessária para que tivesse direito a uma vaga na Câmara de Vereadores da cidade. Por falar em partidos, isso puxa para um ponto que eu falei no começo e também agora vou desenvolver um pouquinho mais, que é o fato de que aqui no Brasil só existem partidos de abrangência nacional. Os partidos que participam da disputa em Uramutã, em Roraima, são os mesmos que estão no jogo em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Em outros países é muito comum a existência de partidos regionais. Mas antes de falar sobre eles, peço a vocês que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, deixe o joinha e também ative as notificações para que você saiba quando tiver um vídeo novo no Exclave. É muito comum a gente ver em outros países partidos que funcionam em apenas uma região, ou mesmo em um único estado, uma única província. Na Espanha, há partidos que operam apenas no País Basco ou na Catalunha. O Canadá também permite partidos que trabalham só dentro das províncias ou mesmo até em municípios. Na Alemanha também há partidos de abrangência local e isso cria algumas situações curiosas. Por exemplo, o CDU, que é o partido da primeira-ministra Angela Merkel, ele funciona em todo o país.
menos no estado da Baviera. Isso porque na Baviera existe um partido local, o CSU, que faz uma espécie de parceria com o CDU. Uma outra coisa que acontece em outros países, mas não no Brasil, são as candidaturas independentes. Aqui no Brasil, para qualquer pessoa se candidatar, ela tem que estar afiliada a um partido. E novamente é a mesma regra valendo para todo o país. Vamos agora falar de calendário eleitoral. As eleições vão acontecer em todo o país no dia 4 de outubro. Nesse dia, nos nossos mais de 5.500 municípios, vai todo mundo votar para prefeito, para vereador e para vice-prefeito. Agora, vocês lembram que eu falei agora há pouco que haveria uma variação de acordo com o tamanho do município? Essa variação é a possibilidade de ocorrer ou não o segundo turno. O segundo turno, que está marcado para o dia 25 de outubro, ele pode ocorrer nas cidades com mais de 200 mil eleitores e não habitantes, em que nenhum dos candidatos obtenha mais de 50% dos votos válidos. Ah, então para não ter segundo turno, o candidato tem que conseguir 51% dos votos? Não, ele tem que conseguir apenas um voto acima dos 50% dos votos válidos, ou seja, do total de votos que não seja nulo nem branco. Relembrando a data, o segundo turno está agendado para o dia 25 de outubro. Em 2016, o ano da última eleição municipal, havia 92 municípios com mais de 200 mil eleitores e, portanto, com a possibilidade de ocorrer segundo turno. A única capital de estado que não estava nessa lista era Palmas, a capital do Tocantins. Mas para 2020, com o crescimento da população local, é possível que haja segundo turno por lá. Os números para a eleição agora, desse ano de 2020, ainda não foram fechados. Todos os eleitos em outubro vão ter um mandato de 4 anos iniciado a partir de 2021. Os prefeitos e vices podem disputar uma reeleição consecutiva, já os vereadores podem se reeleger mais de uma vez. E aí, como eu falei no começo das exceções de Brasília e Fernando de Noronha, eu lembro que eles são os dois únicos lugares do Brasil em que não haverá eleição em 2020. As próximas eleições nesses dois lugares são as de 2022, quando o Brasil inteiro vai votar para presidente, para governador, para senador e deputado federal. E em Brasília vai se votar também para governador e deputado distrital, e em Fernando de Noronha para conselheiro, que é uma espécie de vereador local. E assim concluímos o vídeo. Obrigado por acompanhar, um abraço e até a próxima.